Hoje é dia de falar sobre dinâmicas inconscientes que fazem você sabotar sua vida, suas decisões sem se dar conta, tanto na área pessoal quanto profissional. Seja muito bem-vinda a mais uma live com esse conteúdo que é essencial para que você possa ter um novo olhar para a sua vida, para as suas decisões, para as coisas que acontecem, para que você possa começar a tomar consciência do quanto seu inconsciente e muitas vezes as suas feridas podem estar regendo a sua vida, seus comportamentos, sua forma de se comunicar, sem você se dar conta e como lidar com tudo isso. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, vou colocar aqui o tema da live de hoje, fixar nos comentários para que o Instagram, para que todo mundo que for chegando saiba do que a gente está falando, que é um tema que é muito importante e que a gente não se dá conta e muitas vezes nem percebe. São aqueles pesos invisíveis que a gente carrega sem se dar conta. Michele, seja muito bem-vinda. Me fala se vocês me veem, me ouvem bem, por favor. Lembra de clicar aqui no aviãozinho e compartilhar com pelo menos 3 pessoas para que mais pessoas possam aproveitar esse conteúdo, esse momento que realmente não é mais não é sobre acumular mais conhecimento. Na verdade, o grande objetivo, o grande propósito do meu trabalho é que você possa entender essas dinâmicas que têm tomado o controle da sua vida e a partir daí você pegar todo esse conhecimento que você tem e realmente colocar em prática na sua vida, no seu trabalho, se posicionando, acreditando no seu potencial, acreditando no seu valor, porque a partir daí as coisas começam a fluir muito melhor a partir do momento que você toma consciência. E o que é importante? Não é sobre um passe de mágica, não é sobre fórmula mágica de A, B, C e D, é um processo contínuo. Na verdade, esse olhar sistêmico, esse entender essas questões, essas raízes emocionais, é uma nova forma de você olhar a vida para que as coisas realmente possam fluir, para que você entenda que cada situação que vai surgindo aí no seu dia a dia, você pare, observe e fala assim, nossa, o que isso tem a me ensinar? O que eu preciso aprender com determinada situação? É claro que quando vem um desafio, gente, vamos ser sinceros aqui, né? Quando acontecem desafios na nossa vida, às vezes a gente fala, não quero isso pra mim, é difícil, muitas vezes a gente quer longe, quer se livrar, né? Em muitos momentos é desafiador entender que aquilo vem para nos ensinar algo, mas a partir do momento que você começa esse processo de observar e de entender, de falar, nossa, olha, tô repetindo esse padrão, tô repetindo esse script da minha vida que eu aprendi desde muito cedo. Você entra em um desafio, mas fica muito mais fácil sair dele e ele traz grandes aprendizados. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. E acabei de pegar aqui uma cartinha com uma mensagem dessas cartinhas sistêmicas aqui, que em algumas lives eu trago, algumas eu peço para vocês falarem um número, e aí eu pego a carta, algumas às vezes eu sempre respiro, vou me conectando com cada pessoa antes de iniciar a live, tiro uma cartinha e hoje senti de tirar agora, e aí vou conectar essa mensagem com o que a gente vai falar hoje. A mensagem é, agora eu posso seguir adiante. Su, qual que é a conexão dessa frase, agora eu posso seguir adiante, com o que você vai falar hoje? Toda. E se você puder, fala essa frase em voz alta. Agora eu posso seguir adiante. E perceba como o seu corpo, como as suas emoções lidam com essa informação. Um ponto muito importante, que inclusive a gente falou sobre isso ontem na nossa constelação em grupo, antes de iniciar, que é um ponto essencial para nós, seres humanos, voltarmos a nos conectar com a gente mesmo, porque em um mundo em que a gente consegue se conectar hoje de uma forma prática com o mundo todo, se você não cuida, você se conecta com todo mundo, mas se desconecta de você. E se desconecta da sua percepção, das informações que o seu corpo muitas vezes traz. Su, como assim? Sabe quando você tá bem? E aí você chega em um lugar e você fala, nossa, aqui o negócio tá pesado. Você tava sorrindo, do nada a sua energia já vai lá para baixo. Por quê? O nosso corpo percebe. É igual, por exemplo, quando você tá andando na rua, você fala, nossa, parece que tem alguém atrás de mim, parece que tem alguém me olhando. Você não tá enxergando ali atrás, mas a hora que você se vira e olha, realmente isso tá acontecendo, porque a nossa percepção vai muito além do nosso olhar.
E o nosso corpo, o nosso sentir traz informações, por isso que é sempre importante observar em alguns momentos, inclusive nas postagens eu falo, ó, fala essa frase em voz alta, por quê? A hora que você fala em voz alta, você não está acumulando mais informações dentro de você, você está colocando para fora, externalizando. E é uma forma que você consegue perceber melhor o efeito daquela mensagem, daquela frase, daquela situação em você. Porque tudo que a gente cala também, gente, o nosso corpo somatiza e adoece. Existem hoje já pesquisas com relação a isso, com relação a doenças, e muitas delas, muitas vezes estão ligadas à dificuldade de dizer não, a necessidade de agradar todo mundo, a dificuldade de se posicionar. Por quê? A hora que você não impõe limites, que você olha para todo mundo, não olha para si, que você vai carregando o mundo nas costas, se sobrecarregando cada vez mais, e é trabalho, 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 atividade, 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 o que seu corpo faz? O emocional vai avisando, a exaustão vai chegando, vai acelerando, o estresse vai tomando conta e chega um momento que seu corpo fala, ok, eu vou parar. Ok, eu vou adoecer para que você possa olhar para isso. Então, até quando a gente fala das questões, né, físicas, da nossa saúde física, é importante observar de, nossa, o que meu corpo está trazendo de informação aqui para mim. E quando a gente fala dessas dinâmicas inconscientes que refletem, inclusive, na nossa carreira, na nossa profissão, inclusive muitas vezes na escolha da nossa carreira, a gente escolhe de uma forma inconsciente a nossa profissão, a carreira que a gente quer seguir, muito ligada às nossas feridas emocionais, às feridas emocionais da nossa família. E o nosso inconsciente, na verdade, ele toma conta de 90% do nosso dia. Por quê, Su? Para o nosso cérebro, para o nosso corpo como um todo economizar energia. Vou dar um exemplo prático. Quando você aprendeu, para quem dirige, quando você foi aprender a dirigir, aí tinha que pensar, nossa, eu piso na embreagem, preciso trocar de marcha, preciso fazer isso, aí o carro morreu. E aí fica toda aquela tensão de cada passo que você precisa fazer para o carro andar, para o carro não morrer e prestar atenção no trânsito. Depois que você pega a prática, sem ser o carro automático, depois que você pega a prática, aquilo já vai, você não fica pensando, ai, primeira marcha, embreagem, segunda marcha, não sei, aquilo já vai acontecendo normalmente. Isso vale para qualquer aprendizado na nossa vida. Então, enquanto você não sabe, às vezes você nem sabe que você conhece aquela situação, aí depois, em algum momento você descobre, eu não conheço, eu preciso aprender. A hora que você aprende, você precisa estar ali consciente, igual quando a gente aprendeu a andar. Claro que a gente não tem consciência e memória consciente disso, mas a criança precisa pensar um passinho, depois outro, leva um tombo. Hoje, a hora que você está andando, você fica pensando um passo, depois outro, eu preciso equilibrar. Por exemplo, para eu falar aqui, descendente de italiano, né, já fica gesticulando. Eu não fico pensando, eu preciso verbalizar, eu preciso respirar, preciso não sei o que. Não, o meu corpo vai funcionando de forma automática, de forma inconsciente. Isso vale para tudo na vida. E aí, o que acontece? Enquanto você não olha para algumas questões emocionais, feridas que foram geradas, e todo mundo tem, sem exceção, de lá da infância, ou padrões que se repetem na sua família, porque hoje através da epigenética já é comprovado que nós herdamos também esses comportamentos, esses padrões familiares, os traumas, os talentos, o seu inconsciente, essas feridas tomam conta sem você perceber. Vou trazer um exemplo prático com relação à carreira. Eu faço palestras, treinamentos em empresas também, muitas vezes em reuniões com a equipe de RH, com a equipe que está ali me contratando o meu serviço. Muitos trazem, e eu já trabalhei muitos anos, inclusive em multinacionais, e o que muitas vezes acontecia? O gestor chama a pessoa para dar um feedback, aquele feedback 360 que tem dentro das empresas. Muitas vezes o gestor está ali nervoso, a pessoa que vai ali sentar naquela cadeira está nervosa, sendo que é uma conversa sobre o trabalho. E aí a pessoa que recebeu aquela informação, olha, isso aqui tá ótimo, olha, isso aqui faz esse pequeno ajuste. E aquele pequeno ajuste que a pessoa ouviu, ela guarda no coração. O que acontece? Por que o gestor fica nervoso e por que essa pessoa, aquela pequena informação muitas vezes toma uma proporção maior? Porque não é sobre aquele momento em si, daquela fase adulta. Por que o gestor tem esse nervoso? Não é o adulto que vai ali se posicionar, que sabe sobre o que está falando, que tem as informações. É sobre as feridas, muitas vezes da infância,
dos pais que eram rígidos, que eram exigentes e que aí o medo de falar, ou o gestor é aquela pessoa que tem a necessidade de agradar e, meu Deus, e se eu desapontar, e se eu decepcionar? Ou se você não cuida, por exemplo, não trabalha a relação com a sua mãe, você vai ser ali a mãezona de todo mundo, e aí você entra num papel de mãe e não da pessoa que precisa passar uma informação, que precisa se posicionar. É onde vem o nervoso. Quem recebe a informação, por que isso afeta de alguma forma, né? E acaba refletindo ali no trabalho, dentro do ambiente. Porque a criança que tá aí dentro de você fala, eu levei bronca. Mais uma vez eu tentei fazer tudo certo e eu tomei bronca. E provavelmente essa história não é a primeira vez que está acontecendo com você. Já aconteceu lá atrás. Eu fiz tudo direitinho e levei bronca. Olha, eu não fiz nada, quem fez foi meu irmão, foi minha irmã e sobrou para mim. Percebe? Porque dentro de nós é como se fosse isso aqui, ó, esses livros. Cada coisa que você vai vivendo vai sendo um livro que vai sendo armazenado, um registro que vai sendo armazenado dentro de você. Pensa que fosse como se fosse a memória do seu celular. Você tem uma memória também dentro de você. E aí tudo que você vai vivendo vai sendo gravado, vai sendo registrado. E se não é cuidado, é onde se repetem esses padrões. Tem pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de se posicionar, de falar em público, e não é porque aquela pessoa é extremamente introvertida, até porque, sim, existem pessoas mais introvertidas e mais extrovertidas, mas a timidez, por exemplo, é dinâmica inconsciente, tá ligada a feridas emocionais, as histórias da família, padrões de comportamento que vem se repetindo. Muitas vezes aquela criança que eu vi assim, engole o choro, fica quieta, não precisa fazer tanto barulho, então o que fica registrado? Eu preciso me encolher. Então, a pessoa que muitas vezes trava, mesmo tendo conhecimento, trava na hora ali de apresentar um resultado, de falar em público, de se posicionar, de falar sobre o seu trabalho, pode ser por medo de incomodar, que muitas pessoas têm o medo de incomodar, e aí o medo de perder as pessoas que estão à sua volta e acaba se perdendo de si, ou quando houve muita rigidez, lá na infância, porque a hora que eu tô ali exposta, que eu tô fazendo uma live, que eu tô numa reunião, que eu tô apresentando resultados, enfim, dentro de si é a criança. E se eu levar bronca? E se alguém falar que não tá perfeito? O perfeccionismo excessivo, eu tô me baseando pelo que vocês enviaram nas caixinhas, mas se quiser, vão comentando aqui, clica no coraçãozinho para eu saber que tá fazendo sentido para vocês. O perfeccionismo excessivo também tá ligado às dinâmicas inconscientes. Geralmente, daquela criança que precisou dar conta sozinha, que via o sacrifício que os pais faziam e não queria incomodar, não queria dar mais trabalho, ou que precisou cuidar dos irmãos, que sentiu que não tinha com quem contar, que passava por situações, às vezes na escola, por situações dentro de casa e se calava e guardava tudo para si. Só que lá na infância nós não tínhamos estrutura emocional para lidar com determinadas coisas. Quando você pensa, por exemplo, sobre a palavra trauma, sobre o trauma em si, o que você imagina que é um trauma? Grande parte das pessoas imagina que, por exemplo, uma situação traumática é quando você passou algo muito absurdo que às vezes você vê ali em reportagens, enfim, mas não é necessariamente sobre isso. Quando lá na infância você aguentou coisas em silêncio, seja para não incomodar, porque tinha medo de levar bronca, de não acreditarem em você, por vergonha, enfim, isso também é um trauma. Se lá na infância você sentiu que faltou colo, que faltou acolhimento, isso também é um trauma. E provavelmente um trauma de gerações da sua família que não puderam receber colo, porque o pai, a mãe tinha que dar conta de sobreviver, de fazer acontecer. E aí esse vazio, essa sensação de vazio foi ficando. Como que se reflete esse vazio, por exemplo, na fase adulta? Muitas vezes você vai tentar se preencher com outras pessoas e parece que nunca é suficiente. Vai acumulando cursos e parece que seu conhecimento nunca é suficiente para você colocar em prática. Da sensação de insuficiência, de insegurança. Insegurança está muito conectado à relação com a mãe. Quem busca sempre pela segurança, preciso fazer mais isso, não, ainda não estou seguro de falar sobre isso, de colocar em prática. A minha criança ainda precisa voltar lá, emocionalmente resolver essas questões.
Eu ainda busco no externo, seja na minha carreira, seja fazendo de tudo para as pessoas, aquilo que eu preciso resolver internamente. Tá fazendo sentido? Clica aqui no coraçãozinho para eu saber. Um outro ponto que vocês trouxeram ali nas caixinhas. Isso eu sempre faço pelos outros. Eu sou aquela pessoa que tô sempre servindo, fazendo por todo mundo. Mas quando eu preciso, não tem ninguém que faça por mim. A minha pergunta para você é: você realmente se permite receber? Porque quem aprendeu desde criança a servir, a se deixar em último plano, seja porque meu irmão dava trabalho, ficava sempre doente, e aí eu tinha que dar conta das minhas coisas. E aí você vai fazendo um esforço para fazer parte. Você vai dando conta, sendo, né, aquela filha exemplar, a boa menina. Não dá trabalho. E aí o que você vai fazer? Você vai só se doando. Na fase adulta, é a pessoa que salva todo mundo, que faz tudo para todo mundo, que no trabalho sobrecarrega, saca o seu trabalho do outro, que tem dificuldade de cobrar, que tem dificuldade de impor limites, dificuldade de dizer não, dificuldade de falar o que você quer, e aí o que as outras pessoas querem sempre toma frente. Em muitos momentos dentro de você começa a dar até raiva de caramba, e eu? Mas por que você foi aprendendo a se doar? Só a se doar. E precisa trabalhar o processo de começar a aprender a receber, a pedir, a se posicionar. Porque provavelmente as pessoas que estão à sua volta nem sabem o que você está passando, nem sabem que você precisa, porque você é vista como aquela pessoa de, ela dá conta, imagina, ela faz acontecer. E eu falo isso por experiência própria. Eu sempre fui aprendendo a ser tão forte, a ser tão forte, a ser tão forte, que as pessoas não faziam ideia do que eu tava passando. Às vezes eu tava em um dia que por dentro eu tava destruída. Mas por fora eu tava impecável, sorrindo, fazendo acontecer. E aí eu acumulava mais atividades ainda. Porque de uma forma inconsciente eu não queria olhar pra minha dor. Porque para quem aprende a ser forte, carregar o mundo, dar conta sozinha desde pequena, fazer de tudo para agradar os outros, uma das coisas mais assustadoras é olhar para si, é se permitir ser vulnerável. E aí o que acontece? A gente foge acumulando mais uma atividade, mais um curso, mais uma coisa para fazer, salvando mais uma pessoa, porque é mais fácil eu ir e salvar os outros do que eu olhar para mim, do que eu olhar para as minhas dores. Porque a nossa dor, as coisas que nos feriram, de uma forma inconsciente, é como se uma parte sua falasse assim: essa dor, essa questão, essa falta de colo, essa rigidez, esse padrão que você vem repetindo na fase adulta, a dificuldade de se posicionar, ou as injustiças que sempre acontecem, essa dor ainda me conecta com essa pessoa que é importante para mim. Vou trazer mais exemplos para vocês e aí vou conectando tudo que eu falei com relação à carreira, essas dinâmicas inconscientes, as nossas decisões com relação à carreira, ao que a gente vai fazer no nosso trabalho, geralmente estão muito relacionadas às nossas dores ou às dores que aconteceram dentro da nossa família. Então, aí aconteceu muita injustiça na minha família, vou fazer direito, vou ser advogada. Aí aconteceram muitas perdas financeiras, administração, contabilidade. Porque de uma forma inconsciente peraí que eu vou estudar para dar um jeito nessa situação. Tiveram muitas questões emocionais, muitas pessoas depressivas, você terapeuta. Eu me senti abandonada, eu vou ser uma profissional da ajuda. Seja médico, enfermeira, terapeuta, vou acolher todo mundo. E aí você abraça o mundo e tem dificuldade de cobrar porque aquilo tá... A sua profissão está conectada com a dor. Isso quer dizer que eu preciso mudar de profissão? Não. Mas olhar para essa dor, o que é essencial? Essas dinâmicas inconscientes vão sempre reger a sua vida? Sim, o inconsciente sempre vai tomar conta. Mas o importante é você entender esse quebra-cabeça que acontece dentro de você, porque a partir disso você toma consciência
E você pode sim transformar a sua carreira, a sua profissão, que pode ter sido escolhida por conta das dores, da sua história, da história da sua família, mas que aí você pode usar como talento. Ok, entendi o que aconteceu lá atrás, e a minha forma de honrar vai ser fazendo o meu trabalho, tendo realização, prosperando com ele. Quantas dinâmicas inconscientes nós não temos com relação ao dinheiro? O que você já ouviu sobre dinheiro na sua infância, na vida como um todo? Eu duvido que não tenha alguém que fala, não, ó, fulano separou por conta de dinheiro, a briga em casa era por conta de dinheiro, ó, o dinheiro fez isso, o dinheiro fez aquilo. Percebe que inconscientemente o olhar para o dinheiro fica, ó, o dinheiro é algo ruim, causou discórdia aqui, causou não sei o que, causou não sei o que. E aí, enquanto você não trabalha essa dinâmica inconsciente, é como se você falasse, fica longe, porque não é bom. E a forma de olhar para o dinheiro está muito conectada à nossa relação com a mãe também. Porque a mãe é a nossa base, através da nossa mãe, a hora que a gente nasce, a gente recebe o primeiro nutrir da vida pós-nascimento. Porque antes o nutrir da vida é através do útero dela, através desse cordão umbilical que a gente está conectado com ela. Então, é tudo muito conectado. Pessoas, por exemplo, eu fico mudando de trabalho, eu mudo de cidade, eu mudo de não sei o que, parece que nunca tá bom, parece que eu não consigo me encontrar. Geralmente está conectado à relação com o pai, porque a mãe, a nossa relação com a mãe é como se fosse a nossa base, a nossa primeira estrutura, porque é a nossa primeira conexão, o útero dela foi a nossa casa durante meses. E o pai, o masculino, é o impulso para o mundo, é a consistência. E se houve essa ausência, ou se você via ou olha até hoje seu pai como fraco, você acaba ocupando a cadeirinha dele e querendo fazer sempre mais, buscando essa falta dentro da profissão. E aí não adianta. Não adianta mudar totalmente de profissão, de empresa, porque a hora que você percebe, ó, de novo aconteceu isso, de novo eu não tô tendo realização, ou quem carrega o mundo nas costas muda de empresa, ó, de novo, tá tudo nas minhas costas. Ninguém faz nada, ó, não tem jeito. Por quê? Precisa resolver internamente. É como se a vida trouxesse as situações ideais, falando assim, olha para isso. Quando houveram, por exemplo, muitas injustiças na sua família e você ainda carrega essa dor da injustiça, o que vai acontecer? As pessoas vão te passar a perna, reconhecem os outros e mesmo você fazendo com você, é injusto, ninguém te enxerga. Porque essa dor ainda está sendo carregada, ou a questão de se ninguém me reconhece, ninguém me enxerga. Muitas pessoas buscam determinadas carreiras para serem reconhecidas, mas na verdade é a sua criança que quer ser vista e não adianta todo o reconhecimento do mundo se essa questão não for trabalhada. Dentro de você tem todos esses registros, tem vários livros do que você viveu. E dentro desses livros existem algumas histórias que você precisa olhar com carinho. Su, como que eu olho? Eu entendi. Tem coisas aqui que eu percebo que sempre realmente se repete. Essa questão do dinheiro acontece. Eu me cobro demais. Eu faço realmente demais para os outros, mas eu tô sentindo exaustão, tô começando a sentir raiva, tô começando a sentir irritabilidade. Meu cabelo tá começando a cair. Tenho endometriose, tô com dor nas costas. Tudo isso são sintomas de que você tá dizendo sim para todo mundo e não para você. Como lidar com isso, Su? O que eu faço? Primeiro ponto é começar a tomar consciência do que tem acontecido. Então, começar a observar que ciclos que se repetem. Se sua vida fosse uma novela, um filme, qual que é o script? Que situações ou que sensações sempre se repetem? Que tipo de pessoas que sempre estão próximas e pessoas não... Pessoas positivas que te impulsionam, mas que trazem algum tipo de desconforto que te remetem a alguma dor. Que dor ou que situações que você vive que você percebe que muitas vezes é desproporcional. Isso é a questão da injustiça. É a questão realmente de fazer para os outros e parece que por mim ninguém faz. É realmente a dificuldade de me posicionar.
De parece que quanto mais conhecimento eu tenho, mais insegurança eu tenho. Então comece a perceber primeiro o que dói aí. Seja com relação à sua vida pessoal, relação à sua vida profissional. Isso eu não consigo, eu tenho consciência, eu estudo, eu tenho conhecimento, mas o que eu não consigo fazer é parar e me acolher, ou é parar e ver o valor que tem o meu trabalho, ver o valor que tem os meus talentos. Porque a forma que você se trata, que você se vê, que você pensa sobre você, é a forma que você vai dizer para o mundo, me trate assim. Então, se você faz um esforço pelos outros, você se deixa de lado, você se abandona. Que mensagem está mandando para o mundo? Pode me deixar em último plano. Se você não se valoriza, se você não valoriza a sua história, se você não tira um tempo para você, por você, qual mensagem que você está mandando para as pessoas? Se você não se sentiu vista ou não se sente vista, você se vê? Comece a observar o que dentro do seu coração, o que seu corpo fala assim, isso aqui não tá legal. Ou isso aqui pode... E quando eu falo não tá legal, não é que pode estar horrível. Muitas vezes pode ser assim, eu sei que eu posso mais. Eu sei que eu tenho potencial. Mas tem alguma coisa que me impede, que eu só vou até aqui. Ok, comece a perceber que sensação que vem. Que emoção. Isso traz informações importantes. O que vem se repetindo? Como isso se conecta com a sua história? Por exemplo, quando você era criança, como você se sentia com relação aos seus pais? Eles eram presentes, ausentes, carinhosos? Você falava sobre as situações que você passava ou você se calava? Você sentia que tinha com quem contar e falar sobre qualquer situação que acontecesse, queriam te proteger ou não? Você se sentia boa o suficiente ou fazia um esforço para ser? Você se sentia vista? Ou pode ser que muitas vezes sim, você se sentia, você era... Eu, por exemplo, eu era caçula, né? Depois, quando eu tinha 13 anos, minha irmã caçula nasceu. Mas eu era caçula, minha irmã mais velha, ela tem acho que 8 anos de diferença comigo. E a segunda, 6 anos de diferença. Depois sou eu e tem a caçula. Como eu era caçula, quando eu tinha 5 anos, minhas duas irmãs mais velhas brincavam de escolinha, eu sempre era aluna. Né? Sempre sobe mais novo. Como para algumas coisas o mais novo é mais protegido. E aí, eu não tenho muitas memórias, mas eu acredito que eu gostava de estar ali, brincar, a gente brincava de várias coisas. O que aconteceu? Antes de eu entrar no prézinho, na pré-escola, com 5 anos, eu já sabia ler, escrever e fazer conta. Eu já entrei no pré, não foi nem na primeira série, alfabetizada. E os adultos, imagina uma criança pitiquinha de 5 aninhos, lendo, fazendo conta, e eu ia fazer 6 anos quando eu entrei no prézinho só em julho. Lendo, fazendo conta, todo mundo achava lindo. O que minha criança entendeu? Caramba! Quanto melhor eu for, quanto mais perfeito eu for, mais as pessoas vão me amar. E esse nível de exigência foi aumentando. Percebe o quanto é importante você começar a entender a sua história? E aí, primeira, segunda, terceira série, eu não me permitia tirar menos que A. Fase adulta, não me permitia errar. Mesmo que as pessoas me elogiavam, eu ficava me punindo. Eu deitava a cabeça no travesseiro de podia ter feito mais, podia ter feito mais, podia ter feito mais. Por quê? Por conta da visão lá atrás. Porque tanto a filha que é a exemplar é pesado, quanto aquela que é comparada, porque sua prima, sua irmã, sua tia, não sei o quê. Por quê? Essa criança fica em um lugar em que ela aprende que eu não posso ser eu preciso ser igual ao outro, ou eu não posso errar, porque aí eles vão deixar de me amar. Então, se conecta com a criança que você foi um dia e perceba como que você era vista. Qual que era a percepção que existia ali? Como você se sentia? Existia muita rigidez? Existia presença ou ausência? Você podia se comunicar? Ser você? Ou muitas vezes precisou se calar? Você ouvia para engolir o choro?
Qual é a história dos seus pais? Porque talvez você esteja vivendo a mesma vida que sua mãe. A mesma vida que seu pai. Não, Su, porque eu fiz faculdade, eu fiz tal curso, eu tenho tal diploma. Ok. Mas internamente? Tá com mais diplomas, ok. Mas a hora que tira os diplomas, a hora que tira as funções, a hora que tira as atividades, essas máscaras que a gente vai colocando para não olhar pra gente. Pode ser que você esteja vivendo exatamente a vida deles. E muitas vezes, até aquilo que você fala, nossa, isso aqui eu não suporto. Porque quanto mais você rejeita, mais você fica igual. Quais são as histórias dos seus pais, dos seus avós? Quais são as histórias das mulheres da sua família, dos homens da sua família, das relações? Qual a história com relação ao dinheiro, com relação ao trabalho? Foi leve ou foi pesado para essas pessoas? Porque a partir do momento que você vai conhecendo e descobrindo mais sobre você, você fala, caramba, ó, tô igualzinha. Realmente eu não me senti vista e agora eu tô fazendo um esforço para isso. Realmente eu não me senti boa o suficiente. Porque o que acontece com relação à nossa infância? Isso é muito, muito, muito importante. Guardar isso no seu coração. Uma criança, ela não sabe não amar os pais. Dependendo da situação que acontece, ela deixa de se amar. Então, se a sua criança não recebeu colo, não se sentiu vista, se houve ausência paterna, se houve falta de acolhimento, se houve muita rigidez, enfim, aqui não é sobre a intenção dos seus pais, é sobre como sua criança se sentiu. O que acontece? A sua criança fala assim, eu não tô sendo amada, a culpa é minha. É onde você vem carregando culpa a vida inteira. Qualquer coisa que aconteceu, você dá um jeito de pegar a culpa pra você. Eu não tô sendo amada, eu preciso fazer um esforço pra agradar. Começa a ser boazinha, agradar todo mundo a vida inteira. Eu não tô sendo amada, meu Deus, eu preciso ser útil. Aí eu vou fazendo pra todo mundo. E aí você deixa de ver o seu valor enquanto pessoa e começa a ver o seu valor na sua utilidade, nos seus diplomas. E aí, porque é uma necessidade do ser humano ter esse vínculo, pertencer. Só que outra coisa que é nata do ser humano é a autenticidade. E a hora que sua criança vai fazendo esse esforço ou repetindo esses padrões familiares, a sua autenticidade vai se perdendo. É onde tem muitas pessoas que me procuram, que vêm pra mentoria que falam assim, Su, não sei nem mais quem sou eu. Tem hora que eu duvido de eu mesma. Eu não sei mais nem o que eu quero. Não sei se vou por esse caminho profissional, por esse. Parece que minha energia acaba a hora que eu vou fazer as coisas. Por quê? É tanta execução, um conflito interno tão grande que toda a sua energia está indo embora com essa, para manter essa armadura, para deixar essas feridas bem guardadinhas. Então, o que precisa ser feito para a gente começar a finalizar? Primeiro, observar o que você tem carregado, o que você tem repetido, o que você gostaria que fosse diferente, e mais do que isso, o que você gostaria de conquistar para a sua vida. Porque precisa ter clareza que não adianta você querer mudar, querer se transformar, querer ter mais leveza, mais prosperidade, mais confiança, se você não tem clareza do que realmente você deseja, porque senão você vai conquistar. Como você aprendeu a executar, você não vai nem comemorar, já vai falar caramba, próximo, e você continua se anestesiando e virando um robô de execução. Então, o que você deseja para sua vida no final agora desse ano? O que você quer celebrar? O que você quer viver e não mais empurrar para a meta do ano seguinte? Com relação à sua carreira, às suas relações, à sua profissão? Qual é a sua história? O que sua criança sente que faltou? O que a sua criança ainda espera? Porque a criança de cada um de nós, enquanto você não cuida, espera algo que precisa ser cuidado. E aí, a hora que você cuida, essa mesma criança traz criatividade, energia de vida para você. Qual a história dos seus pais? Qual a história da sua família? Que padrões você vem repetindo?
E aí, a partir disso, você vai olhar e começar a dar um novo significado e se permitir transformar. Su, como que eu faço isso? Isso, gente, não tem fórmula mágica. São informações, né, livrinhos que foram guardados de uma vida toda e que é importante trabalhar. A gente vai iniciar esse processo, esse trabalho na segunda-feira. A gente vai ter uma aula secreta gratuita em que a gente vai trabalhar expansão, sucesso e posicionamento. É de menina a mulher que se sente confiante, leve e próspera. Dentro da nossa aula secreta da segunda-feira, nós vamos ter dinâmicas, exercícios práticos para trabalhar isso. Essa aula ela vai ser online, ela é gratuita, mas para você participar, você precisa preencher um formulário de inscrição. Preenchendo, você vai receber no seu WhatsApp as orientações para a aula secreta e o link de acesso. É uma aula muito profunda em que a gente realmente vai dar esse primeiro passo para olhar para essas dinâmicas inconscientes e não só olhar para trabalhá-las de uma forma prática, porque para quebrar esses padrões, como que funciona? Não é sobre conhecer. Por isso que tem um monte de gente que acumula conhecimento, inclusive profissionais da área de desenvolvimento humano, que eu atendo várias pessoas para acompanhar e direcionar nesse processo de transição de carreira, de potencialização de resultados, que mesmo tendo conhecimento travam, porque não é sobre saber, não é sobre o racional. O racional, ele direciona, ele vai colocar em ordem. Mas o que vai te impulsionar, te bloquear, te travar ou te pesar, são as dinâmicas inconscientes. Sejam aquelas que te impulsionam, ou sejam aquelas que pesam e que você nem se dá conta. E aí, para mudar essas dinâmicas inconscientes, não é sobre conhecimento. Existem exercícios, dinâmicas, movimentos sistêmicos para trabalhar internamente, porque precisa ser visceral, precisa ser no coração. Não é sobre, faz isso, isso e isso. É o que eu falei na live acho que dessa semana, sobre equilibrar a vida pessoal e profissional. Enquanto você não trabalha essas dinâmicas inconscientes realmente profundamente, eu posso falar assim, a partir de amanhã você tem 72 horas. O seu dia a partir de amanhã pode ter 72 horas. Você vai acumular mais atividades, sentir mais exaustão e o dia ainda não vai render. Não vai ser suficiente, porque mais. Então precisa sentir, ser visceral. É isso que a gente vai fazer na nossa aula secreta, o primeiro passo, e a gente vai aprofundar tudo isso com acompanhamento dentro da mentoria expansão. Para garantir sua vaga dentro da nossa aula secreta gratuita de segunda-feira, você pode enviar secreta aqui nos comentários, que aí eu mando o link do formulário para você fazer sua inscrição gratuitamente pelo direct, ou finalizando a live, você pode mandar pelo direct a palavra secreta, que aí você vai receber o link com o formulário de inscrição, tá? Essa aula ela é fechada somente para quem realmente se inscreveu e ela não vai ficar gravada. Na verdade, a gente vai gravar, mas a gravação vai ficar disponível somente para quem garantiu sua vaga na mentoria expansão. Combinado? Então, Su, eu quero dar o próximo passo, eu quero trabalhar isso de forma prática, eu vou parar hoje, olhar para essas histórias, olhar para as histórias da minha família, mas eu quero realmente a transformação. Eu não quero só acumular mais conhecimento, mais uma coisa para ficar guardada ali para depois eu me cobrar que preciso colocar em prática. Então vem para a aula de segunda-feira, envia secreta por direct, você garante sua vaga e vai ser o primeiro passo para você se comprometer com você. E pode ser que somente te sabote, principalmente se você aprendeu a se deixar em último plano. Eu tenho compromisso A, B, C, D e E. Assuma esse compromisso com você. Su, eu tô sem tempo. Aí que você precisa vir mais ainda. É essencial. Então, observe essas dinâmicas inconscientes, observe essas histórias, coloca no papel, pare de entulhar tudo na sua mente, de encher seu HD mental, começa a colocar no papel. Por que as pessoas têm dificuldade de colocar projetos, ideias, as coisas no papel? Porque você começa a tornar aquilo mais tangível e mais próximo de você realizar. E se você realizar, com certeza você vai perder alguma coisa que está conectada a essas dinâmicas inconscientes. Isso, mas se eu realizar, se eu colocar em prática, eu vou trabalhar com o que eu quero, eu vou prosperar. Ok. Diferente de quem você vai ser? O que você vai perder com essa situação? Padrões diferentes de quem serão? Que padrões você vai romper? Que custo terá emocionalmente para você?
É isso que a gente vai trabalhar na segunda-feira. Começa a refletir, a perceber. Mas nós temos pontos cegos com relação a nós mesmos, por isso que na aula ali vou estar mais próxima de vocês e aí eu vou direcionar. Dentro da mentoria tem todo um processo, um método de acompanhamento para a gente trabalhar isso, porque não existe fórmula mágica. Não são 5 passos. Quem busca fórmulas mágicas é a nossa criança que está ferida. O adulto sabe que eu preciso pagar o preço para que as coisas aconteçam, eu preciso me comprometer, eu preciso fazer e organizar. Né? Uma casa tá desarrumada, não é? Ó, estala os dedos que arrumou. Estala os dedos, respira fundo, toma uma água que vai estar arrumado. Não, eu preciso pegar cada coisa e colocar no lugar. E o que a gente vai fazer na nossa aula secreta de segunda-feira e dentro da mentoria com acompanhamento, com direcionamento de uma forma profunda é organizar as coisas internamente. É você estar no seu lugar, emocionalmente, inclusive dentro da sua família. Porque se dentro do âmbito familiar emocionalmente está desorganizado, o lugar que você ocupa, seja errado, entre aspas, ou não dentro da sua família, é o lugar que você vai ocupar no mundo. É onde você vai sentir que parece que não tem espaço para você, parece que as pessoas não te enxergam ou te enxergam somente pela sua utilidade. Então se permita dar esse passo, se permita ter esse momento por você, envia secreta por direct, a gente se vê na segunda-feira ao vivo, comece a prestar atenção na sua história, nas histórias da sua família, para que a partir daí você possa dar os próximos passos para construir algo diferente, nem melhor nem pior. Mas a gente está em uma geração, em momentos em que a gente pode sim ter uma vida mais leve, mais próspera e mais confiante. Te vejo na nossa aula secreta ao vivo, na segunda-feira. Envia secreta por direct para você receber o link de inscrição e garantir sua vaga gratuitamente. Bom final de semana. Tchau, tchau.